Depois de vários dias de estiagem, a madrugada de hoje foi de temporal na região. Choveu muito, trovejou e relampejou. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma ocorrência. E você sabia que nós estamos no período de maior ocorrência de raios? As tempestades de verão trazem o risco de descargas que, além de prejuízo, podem matar. E uma das maneiras mais eficazes de se proteger é com a instalação de para-raios, um equipamento exigido por lei. Veja na reportagem de Kelly Varrasquim. Os raios são correntes elétricas, descargas de energia que, quando atingem a superfície, podem causar danos materiais e até mortes. No Brasil, país onde o fenômeno acontece com maior frequência, estima-se que 100 mil pessoas morrem por ano vítimas de relâmpagos. A jogadora de futebol Regiane da Silva, de 27 anos, morreu atingida por um raio numa partida de futebol em Valinhos. Ela, que era de Votorantim, teve 2 paradas cardíacas. Este é um tipo de fenômeno típico do verão. O tempo seco, o forte calor e os temporais são condições que favorecem a ocorrência de raios. E como não é possível evitá-los, melhor é se proteger deles. No campo, abaixar e colocar as mãos sobre a cabeça é uma boa dica. Nunca fique embaixo de árvores. Não se aproxime de cercas ou redes elétricas. Evite piscinas, lagos e rios. Nunca fique ao lado de um carro. Dentro dele, você está mais protegido. E também não use telefone ou equipamentos elétricos durante um temporal. Outra importante medida de segurança é a instalação de para-raios. Em Sorocaba existe uma lei municipal que regulamenta o uso destes equipamentos. Prédios com mais de 3 andares ou que comportem um grande número de pessoas, como escolas, hospitais e igrejas, são obrigados a ter este tipo de sistema de proteção. O projeto do vereador Marinho Marte também determina que os para-raios radioativos sejam substituídos. Este tipo de equipamento foi proibido em todo o país por não produzir o efeito desejado e também por ser cancerígeno. A lei municipal não só ela busca adequar a legislação, como implantar ou exigir que os prédios de Sorocaba tenham essa proteção contra raios. E os prédios, na verdade, por questão de segurança, por questão de garantir a integridade das pessoas, devem ter o maior interesse de implantar esse sistema. Este especialista explica que na maioria dos prédios onde há para-raios, o equipamento não está de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. 98% dos prédios em Sorocaba, através de um levantamento realizado, eles estão fora de norma, ou seja, precisam de uma adequação. Porque antes de 1993, né, que é onde realmente a norma ela foi adequada, existia as empresas, o mesmo especialista, eles colocavam apenas um único mastro Franklin e apenas um cabo de descida. Então isso aí realmente não resolve a questão do raio. Desde 93, o para-raio tem de ter uma estrutura que proteja toda a construção. O para-raio, ele está na edificação exatamente para desviar os raios. Quando o raio cai num prédio e o para-raio não estiver adequado, ele desce a uma temperatura de 30 mil graus centígrados, ou seja, 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Indo isso para os vergalhões, ele vai, após o esfriamento dos vergalhões, ele acaba havendo uma descontinuidade do ferro e, consequentemente, o concreto que estiver junto a essa estrutura, ele vai perder a sua rigidez. Neste prédio recém-construído, o sistema de proteção está adequado às normas, uma exigência que os condôminos fizeram questão de cumprir. Se existe uma norma a ser seguida e a prefeitura vai começar a vistoriar futuramente e nos causar multa, será que essa multa não vai ser maior do que a gente pagou no custo da aquisição? Neste outro, por um laudo, o síndico descobriu que o sistema antigo não protegia o prédio. Nessa altura eu mandei imediatamente, chamei 3 ou 4 empresas para fazer orçamento e acabei fazendo para o mais rápido possível, porque a gente fica meio apavorado nessa hora, né? Segurança para os moradores e nada de prejuízo. Eu acho que deve estar protegido.
Bem, agora nós vamos até o alto da Boa Vista, onde está a repórter Kelly Varrasquim. Um local, geralmente os locais mais altos da cidade são os locais mais perigosos, aí tem maior incidência de raios. Ainda bem que o tempo está aberto agora, não tem nenhum problema, você pode ficar aí em campo aberto sem nenhum medo, não é, Kelly? Agora me diga uma coisa, você mostrou nessa reportagem aí todas as exigências, né, tudo que se preconiza como norma de segurança para garantir a segurança dos prédios e das pessoas. Existe fiscalização em Sorocaba? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Existe sim, só que essa fiscalização ela é parcial. De acordo com essa nota oficial que a gente recebeu da assessoria de comunicação da prefeitura, a nota diz o seguinte, que quando o prédio é novo, quando a construção é nova, para requerer o habite-se, o proprietário ou responsável deve apresentar um laudo, né? E esse laudo deve conter o seguinte, relatar todo o procedimento de instalação, e também especificar que tipo de equipamento foi usado. Depois disso, uma equipe da prefeitura vai até o local, fiscaliza, verifica se as leis e as normas estão realmente sendo cumpridas. Se a pessoa não apresentar esse laudo, aí o habite-se não é concedido. Agora, o que preocupa é que os prédios antigos, né, os prédios que têm para-raio já há bastante tempo, essa lei é de 2000, então os para-raios que foram instalados antes de 2000, não há tanto tempo assim, nesses locais não existe fiscalização. E a nota diz o seguinte, que a lei existente não regulamentaria isso. Agora a lei é clara, ela diz que é preciso substituir esses para-raios radioativos, que são para-raios bem antigos, né, que estão instalados em prédios antigos e que ainda existem muitos aqui em Sorocaba. Então, se não existe uma fiscalização nos prédios onde os para-raios foram colocados antes de 2000, então, realmente essa lei não está sendo cumprida totalmente, né? E esse é um problema muito sério. A gente viu aí a reportagem, os riscos, né? Pode até causar morte, são 100 mortes por ano no Brasil. O Brasil é o país que tem maior incidência, né, desse fenômeno. Então, se a fiscalização não for total, fica realmente esse risco aí para toda a cidade. Marcelo. Ok, Kelly, fica aqui o compromisso, né, do SPTV. O secretário de Edificações e Urbanismo, José Antônio Bolini, está viajando, mas a gente se compromete, gostaria muito, inclusive, de poder acompanhar uma fiscalização aí do setor responsável por isso. A gente precisa realmente retornar a esse assunto para saber um pouco mais dessa fiscalização, né? Saber se esses prédios mais antigos realmente não passariam por nenhuma vistoria. Tá certo, Kelly. Obrigado pela sua participação.